Continuando, pessoal, a refatoração do core da nossa aplicação para orientação a objetos, a gente vai refatorar as constantes aqui. A gente vai trabalhar de uma maneira diferente com as constantes aqui, através de uma classe e também já fazer algumas outras melhorias para quando a gente precisar fazer os joins, né, ou na verdade as concatenações de path. Então hoje, se a gente olhar o nosso sistema, a gente pode olhar que a gente faz em dois lugares essa concatenação por enquanto. Na pasta Modules, Problems, aqui a gente faz uma concatenação. E também no test case, né? Nosso arquivo também faz uma concatenação para ter o caminho do arquivo. A gente vai mudar isso tudo para um formato orientado a objetos. Então vamos lá. Aqui vamos renomear nossa pasta para constantes com C maiúsculo, seguindo a padronização do nosso autoload. E aqui a gente vai criar uma classe, né? Não vai ter mais aqui, eu vou chamar também, vou renomear, melhor falando, aqui para constantes. Vai ter várias constantes, né? E aqui, em vez de eu definir uma constante, eu vou criar uma classe. Então aqui eu vou definir o namespace core barra constantes. E aí a gente vai definir uma classe chamada constantes. E essa classe ela vai ter dois métodos por enquanto, porque a gente tem duas constantes. Public, static, function, vão ser static, eu não preciso de instância, né? Vão ser métodos de classe, né? Lembrem da diferença de métodos de classe e métodos de instância. Existe diferença entre esses dois termos. E aqui vai se chamar, esse nosso método de classe se chama rootPath. E aí o que a gente ia fazer? Retornar o rootPath. A gente vai retornar nesse formato aqui. O rootPath. E também vamos ter o método static function db, ou melhor, aqui database path, poderia ser db path, né? Database path. Que aí é o caminho do database, né, da pasta do nosso database. E aí o que ele vai fazer? Ele vai retornar para nós, return self, rootPath concatenado com o barra database. E aí a gente tem as nossas constantes, muito justo. E aqui eu posso apagar esses dois arquivos. Vamos testar essas constantes, pessoal. Eu vou aqui na nossa pasta config arquivo core. Vou comentar esses require. E aqui a gente vai testar nossas constantes. Agora, quando eu precisar de uma constante, eu vou pegar aqui, constante rootPath, e vou usar aqui o hash só para a gente imprimir ela. E no nosso sistema, eu vou dar um F5, e vou ver que deu aqui um problema, né? Undefined app models database path, né? Por causa ele não achou essa variável. Ou melhor, essa constante, né? Então, o que eu vou fazer de início, né? A gente vai aqui no model, por enquanto, e vamos só comentar essa linha, porque ainda não tem mais essa constante. Ou poderia pegar direto do banco, né? Aqui, já da nossa classe, constantes, melhor, da nossa classe constantes, né? Ponto, database path, e concatenar com dbname, né? Vamos ver. E aí, eu tenho aqui undefined array ktb name. Por quê? Comentei arquivo demais, né? Vamos deixar aqui o env funcionando ainda. E agora eu não tenho o rootPath, né? No Bootstrap 15, que é aqui. Também eu preciso usar agora a nossa constante. Constantes. rootPath. E agora sim, ó. A gente consegue ver, né? Porque ele precisava dessa constante em alguns lugares do sistema e gerou esse erro. Mas dá para ver que ele pegou a constante certa. Só que vejam, pessoal, aqui eu preciso isso em várias partes do sistema usar
essa constante, como a gente viu aqui. O que seria interessante a gente fazer? Algo assim, um join do path com a que a gente quer e fazer esse join. Não ficar fazendo a concatenação mas manualmente. O próprio path que retorna, ele permite fazer a concatenação usando um método join para concatenar um novo path, né? E aqui a mesma coisa, a gente poderia ter esse, e vamos experimentar fazer o outro, para a gente visualizar. Eu vou quebrar uma linha, né? Aqui eu vou colocar o database, que são os nossos dois, path. Vou colocar mais um br e vou fazer um join para cada um, para a gente ver como isso vai funcionar. O join com qualquer pasta, né? Poderia pôr o core ou core, só para a gente ver. Uma coisa interessante também, pessoal, é que a gente deve fazer esse join e nós mesmos definir, tanto faz o usuário colocar barra ou não colocar, e a gente definir o caminho correto a partir de se ele colocar a barra ou não colocar a barra. Então nós mesmos definimos isso. Beleza, agora tem um problema aqui no nosso constantes. Como que eu faço ele retornar agora algo que pode ser chamado, a partir dele pode ser chamado o método join. Na verdade, o que a gente precisa é de uma classe que represente a string, né? E de forma orientada a objetos. E a gente não tem isso no PHP. Assim como a gente tem a classe string no Java ou no Ruby, no PHP a gente não tem a classe string para poder chamar o método join. Mas a gente tem orientação a objetos, a gente pode fazer a nossa classe string. Então vamos lá, aqui na constante eu vou criar uma classe chamada stringpath.php. E essa vai ser a nossa string para arquivos, né? Então aqui, php, namespace, core, constantes, classe vai ser a stringpath. E aí a gente vai definir alguns métodos, né? O primeiro dele vai ser o construtor public function com underline constructor. E ele vai ter um método privado, quer dizer, um método não, um atributo privado do tipo string, que se chama o path, que vai representar o path em si da nossa aplicação, quer dizer, do nosso caminho. E aí a gente vai definir o método join, public function join, e ele vai receber aqui uma string também, que é o path que deve ser concatenado, né? E aí o que a gente vai fazer? Vai mudar o path, né? This traço path, ele vai receber ele concatenado com o path. E aí a gente retorna o próprio this, para se você quiser fazer mais um join, você vai poder chamar o join 2 vezes. Então, e aonde a gente vai usar essa classe? Ó? Vamos lá no nossa classe constante. Então aqui, ao invés de eu retornar só uma string, eu vou retornar um new string path, que é a nossa classe. E aí eu posso até indicar um retorno aqui como string path. E aqui, onde a gente vai chamar o database, a gente também vai retornar um string path. Só que aqui a gente vai usar o join também para fazer o database. Então aqui eu poderia fazer barra join, a gente já tem esse método. E aí eu vou ter o retorno do string path. Então quem chamar pode usar o join, a gente já está usando aqui. Para a gente ver aqui no nosso sistema, a gente executar, ele deu um erro. Não conseguiu encontrar a classe string path. Vamos ver se está certo o nome, string path. Aqui está como string path, core constantes. Tá ok. Eu acho que aqui na nossa constantes ele não fez o import correto. Isso mesmo. Então vamos fazer um import do string path. Na verdade não precisa porque está na mesma pasta, não precisa desse import. Na verdade o erro aqui, né, pessoal, é sempre bem
bem importante ler o erro, né? Eu já de cara achei que ele não achou o arquivo, né? Mas nem leu o erro. Então sempre lê o erro. Objeto class core constants string path could not be converted to string. Por quê? Porque olha só o que acontece aqui no nosso Bootstrap. A gente deu um hash no path e ele não converteu automaticamente para string. Mas a gente precisa dele como string até mesmo lá no file para acessar o arquivo correto. A gente precisa da string com o caminho. Então o que a gente vai fazer? O PHP ele permite nós definir um toString, assim como o Java. Então a gente vai definir o nosso toString. E no PHP o toString é underline, underline, toString. E o que ele vai retornar? O path, this-path, que é a representação do path em string. Então esse método aqui, sempre que ele precisar de uma string, ele vai chamar esse método. Transformar o objeto em uma string vai ser pelo toString. E agora se a gente der um F5, tá aqui, ó, o nosso root com a database, né, que tá aqui, ó, o root, o database, o root com o core, percebam que aqui faltou a barra, e o root com o core com barra, tá certo aqui. Quer dizer, o root não, database com barra core fez o join correto. Só que a gente precisa fazer com que ele funcione tanto quanto o usuário colocar a barra ou não colocar, no nosso caso, para facilitar essa chamada do join. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente tem uma função no PHP também chamada ltrim, que nos permite retirar um caractere que a gente especificar de uma string, né? Então, o que a gente vai fazer? Usando a função ltrim, a gente vai passar aqui o caminho e qual caractere que deve ser removido se ele tiver na primeira ocorrência, quer dizer, no primeiro caractere da string, né? E aí o ltrim ele vai remover, né, esse caractere e a gente vai adicionar manualmente aqui o caractere barra para fazer o caminho correto. Ltrim, pessoal, ele significa left trim, ou seja, remova um caractere específico que é passado no segundo parâmetro no começo da string, começando da esquerda, né? Por isso que é o left trim. Então ele vai remover o caractere barra. Assim como o trim remove o espaço antes e depois da string, o left trim remove um caractere que eu passar para ele antes da string, né? Ou não antes da string, né? Mas como sendo a primeira ocorrência da string. Então vamos ver se isso funciona. Então vamos ver que agora todos os caminhos devem estar certos. E como vocês podem ver que o barra foi colocado corretamente. Então já facilita a utilização da nossa classe de constantes. Então vamos corrigir agora no sistema para a nossa classe de constantes ser utilizada nos devidos lugares. Então aqui a gente tem, vou apagar aqueles testes que a gente fez, tirar esse require que a gente não precisa, as funções e o render também a gente não precisa ainda, a gente vai refatorar eles, então vou deixar comentado. E aonde que a gente usa, no caso aqui, ele já está funcionando, que a gente já fez o join. E lá no test case, a gente agora vai usar a nossa classe de constantes. Então, constantes, e a gente precisa aqui do database of path e fazer o join com o nome do banco de dados que vem lá das variáveis de ambientes, né? Que vai ser o que a gente vai refatorar daqui a pouco. Então aqui eu já posso remover o arquivo require relacionados às constantes. E por enquanto a gente não refatorou o debug, né? Então eu vou deixar aqui o require do debug. Feito isso, pessoal, a gente pode vir aqui e executar a nossa aplicação para ver se continua funcionando, né? Vamos tentar registrar um problema. E deu erro aqui no registrar o problema com permission die, né?
nosso faltou chmod no arquivo. E agora ele registra, remove o arquivo normalmente. Na verdade, normalmente não, a gente tem um bug aqui na remoção desse arquivo. Então, vou deixar para vocês corrigir esse bug, percebam aqui, que a gente tem um bug quando a gente remove o último arquivo, né? Vamos registrar um novo, ó, ele fica esse bug. Quando tem um arquivo, ele ocorre um bug. Fica aí para vocês corrigir esse problema. Vamos lá, então. Agora eu vou executar os testes para ver se eles continuam funcionando também, né? Com nossa refatoração das constantes, né? Então aqui é o PHP unit que a gente vai executar. PHP unit test color. E os testes, ó, continuam funcionando, então ele continua acessando a constante corretamente. Por último, vamos fazer os commits, né? Que é de ponto git commit -m refactor constant to o. E aí a gente já tem as constantes devidamente refatorados para orientação a objetos. E aí vamos dar sequência refatorando os demais arquivos da nossa pasta core.